Pitágoras e a medida do tempo intelectual. A tradição filosófica inaugurada por Pitágoras de Samos, aproximadamente 570, 495 a.C., introduziu uma das proposições mais duradouras da história do pensamento: tudo é número. Para a escola pitagórica, o número não constitui apenas instrumento de cálculo, mas princípio de inteligibilidade da realidade. A ordem do mundo física, social e moral manifesta-se por meio de proporções e grandezas mensuráveis. Essa concepção permite compreender que certos fenômenos humanos também podem ser analisados sob a forma de proporções temporais. O tempo deixa então de ser apenas experiência subjetiva e passa a constituir uma grandeza analítica capaz de revelar processos invisíveis de formação intelectual. Nesse sentido, a mensuração aproximada de 10 anos e meio de convivência potencial, correspondente a mais de 50.000 horas de elaboração cognitiva possível, representa muito mais do que um cálculo cronológico. Trata-se de uma magnitude temporal capaz de abrigar processos complexos de formação de saberes, desenvolvimento de metodologias próprias e consolidação de ideias estruturantes. A literatura contemporânea sobre expertise fornece um parâmetro importante para compreender essa escala. Pesquisas conduzidas pelo psicólogo K. Anders Ericsson, 1993, 2006, indicaram que o domínio avançado de determinadas competências tende a emergir após aproximadamente 10.000 horas de prática deliberada. Embora essa estimativa não constitua a regra universal, ela estabelece uma referência amplamente discutida na psicologia cognitiva para compreender a formação de alto desempenho em diferentes áreas do conhecimento. À luz dessa referência, uma grandeza temporal superior a 50.000 horas adquire significado particular. Ela representa uma escala potencialmente equivalente a múltiplos ciclos de formação de expertise. Tétractis pitagórica. A tradição pitagórica também atribuiu profundo significado simbólico à tétractis, figura triangular composta pela soma dos 4 primeiros números naturais. 1 mais 2 mais 3 mais 4 é igual a 10. Para os pitagóricos, essa soma representava a totalidade da ordem do cosmos, a proporção que organiza o mundo e a harmonia que torna possível a existência de qualquer sistema estruturado. A década, portanto, não era apenas uma unidade temporal, mas um ciclo de completude. Ao aproximar essa concepção da análise contemporânea do tempo intelectual, torna-se possível observar que uma década de elaboração cognitiva, especialmente quando medida em dezenas de milhares de horas de experiência, pode representar um ciclo inteiro de maturação intelectual. A ruptura desse ciclo, por meio da dissociação entre autoria e reconhecimento, não constitui apenas perda circunstancial, mas a interrupção de uma estrutura de desenvolvimento potencialmente completa. É nesse ponto que o princípio pitagórico da proporção torna-se revelador. Se o número permite compreender a ordem das grandezas, então cada hora de elaboração intelectual pode ser observada como unidade de valor potencial. Cada hora contém a possibilidade de geração de conhecimento. Cada ano pode consolidar competências e metodologias. Uma década pode representar um ciclo inteiro de maturação intelectual. Quando esse processo ocorre em contextos de reconhecimento institucional e de respeito às regras civilizatórias, o tempo humano converte-se em ativo social e econômico. Entretanto, quando ocorre dissociação entre autoria e circulação das ideias, a mesma grandeza temporal passa a revelar um fenômeno distinto. Nesse cenário, cada hora deixa de ser apenas tempo vivido e passa a representar uma perda potencial de valor humano. Sob a ótica da sociologia, esse fenômeno aproxima-se daquilo que Pierre Bourdieu, 1986, descreveu como expropriação de capital simbólico. O reconhecimento social associado ao conhecimento, condição essencial para a conversão de ideias em valor intelectual ou econômico, pode ser deslocado para outros agentes sociais quando a autoria originária é silenciada ou negada. Nesse processo não se perde apenas prestígio simbólico, perde-se a possibilidade concreta de converter conhecimento em reconhecimento, em posição social e em valor econômico. A teoria da luta por reconhecimento, desenvolvida pelo filósofo alemão Axel Honneth, 1992-1995, permite compreender a dimensão humana desse deslocamento. Para Honneth, o reconhecimento social constitui elemento fundamental para a formação da identidade individual.
Sua negação sistemática pode produzir rupturas profundas na trajetória social e profissional das pessoas. Sob a perspectiva pitagórica da grandeza, o problema pode ser formulado de maneira simples: se tudo pode ser compreendido como soma ou subtração, então o tempo humano também pode ser interpretado como ativo ou passivo existencial. Quando a autoria é reconhecida, o tempo converte-se em ativo. Quando o reconhecimento é negado, o mesmo tempo transforma-se em passivo. Cada hora deixa de produzir valor. Cada ano acumula perda. Em uma década, a soma dessas perdas pode configurar um dano existencial irreversível, pois o tempo humano não admite restituição. A reflexão pitagórica, contudo, não se limita à matemática. A escola também desenvolveu uma visão ética e cosmológica baseada na ideia de harmonia. Para os pitagóricos, a ordem do universo pressupõe proporção e equilíbrio. Onde a desproporção se instala, a harmonia desaparece. Essa dimensão ética torna-se particularmente relevante quando se observam contextos sociais nos quais atores políticos mobilizam cosmologias religiosas como instrumento de dominação simbólica. Em tais cenários, busca-se naturalizar hierarquias informais nas quais determinados grupos devem obedecer, pagar tributos ou aceitar punições sem que lhes sejam asseguradas as condições mínimas de proteção social. Sob a ótica filosófica clássica, tal configuração não constitui ordem, mas ruptura da ordem. Antes da imposição de deveres estabelecem-se direitos. Onde direitos são sistematicamente suprimidos, não há ordem política legítima. E onde não há ordem, tampouco existem hierarquias legítimas. Quando a grandeza analisada corresponde a uma década de vida intelectual, mais de 50.000 horas de elaboração cognitiva potencial e a transferência indevida de capital simbólico associada à negação de autoria, a questão deixa de ser abstrata. Ela torna-se uma medida concreta do futuro que poderia ter existido. Diante dessa proporção, impõe-se uma indagação inevitável. Quantos ciclos completos de formação intelectual, equivalentes a múltiplas décadas de potencial humano, podem ser silenciosamente anulados quando o tempo de alguém é convertido em passivo existencial pela expropriação simbólica do conhecimento? Mensuração jurídica. Sob a perspectiva jurídica, a expropriação de capital simbólico associada à dissociação de autoria e à supressão sistemática de reconhecimento pode produzir efeitos concretos na esfera dos direitos, da personalidade, do livre desenvolvimento da pessoa humana e da proteção da intimidade intelectual. A apropriação indevida de ideias estruturantes, a utilização irregular de dados pessoais ou metadados e a interferência em processos de elaboração cognitiva podem configurar violações de direitos fundamentais e infrações à legislação civil e informacional aplicável. Em determinadas circunstâncias, tais condutas podem caracterizar ilícitos civis, administrativos ou penais, sobretudo quando envolvem coleta indevida de informações, utilização irregular de estruturas institucionais ou apropriação de produção intelectual alheia. Conclusão: a tradição pitagórica ensinou que compreender o mundo exige observar suas proporções. Quando a análise se volta para o tempo humano, medido em décadas de elaboração cognitiva e dezenas de milhares de horas de experiência intelectual, a matemática deixa de ser abstração e passa a revelar a dimensão concreta das perdas invisíveis. Uma década pode ser o tempo necessário para que ideias amadureçam, saberes se consolidem e trajetórias intelectuais se tornem possíveis. Quando esse tempo é atravessado por processos de expropriação simbólica e negação de reconhecimento, não se perde apenas produção intelectual. Quando a expropriação simbólica incide sobre o tempo de formação intelectual, extinguem-se frutos concretamente previsíveis. Indenização, reparação, compensação e medidas pedagógicas pertencem ao repertório das respostas jurídicas. Nenhuma delas, contudo, restitui a grandeza perdida. A violação que incide sobre a gênese do indivíduo, sendo esta a expressão de sua própria identidade, faz com que o direito se defronte com o limite de sua própria medida. A violação é indenizável, porém o tempo humano é irrecuperável.